Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais um The Beat Play Podcast Bem Brasil. Estamos aqui com o Giba, Bem Brasil. E aí, Giba? Boa noite, Marcelo. Tá tranquilo? Hoje é o terceiro podcast. Terceiro podcast nosso. Brasil na The Beat Play. E o nosso convidado de hoje aí, ele é um cara compositor, cantor, produtor, DJ. DJ, né? Ô, louco, hein? Ô, louco. 1001 utilidade, hein? O grande... É um bombril. É um bombril. É o grande Adalto The E aí, Mix. Adalto The Mix, seja bem-vindo Poxa. ao nosso podcast. É muita alegria, meu. Vocês não sabem a alegria que eu tô aqui de estar com vocês. E assim, cara, é uma história, né? Passa um filme, o Léo Giba, o Léo Marcelo, a gente tem uma simbiose, se eu posso dizer assim, muito de gratidão do tempo, de trabalho, de esforço, né? A gente sabe que não é fácil chegar até aqui, né? Não. E ainda não é mais uma empreitada, mais uma oportunidade, mais uma porta, né? Pra música do baile, para os DJs que remixam. O Marcelo é um cara incentivador dessa arte, o Giba, outro cara também incentivador. Então eu me sinto muito agradecido de estar aqui no podcast. É, Tô isso aí. cheio de alegria. Deixa eu te perguntar, nome de batismo, né? Todo mundo te conhece como DJ Adalto The Mix. Nome de batismo seu, pra Adalto- galera saber. Adalto de Assis Moreira, 1961, capricorniano. Ó, Capricorniano. Onde tudo começou, Adalto? Começou aqui, né, na quebrada, né, na Brasilândia. Eu cresci no meio, na minha quebrada era muito baile, muitas ruas, muitos discotecários, muita gente de disco, muitas famílias, né, faziam eventos no final de semana, sempre tinha um bailinho. Na minha casa também não era diferente, tinha também. Meus primos faziam baile. E eu, por sorte, uma das minhas primas namorou com um dos donos da Lancaster. Lancaster. E o Maritaca, né, que é o Grande Maritaca. o Mário Oliveira. E o que é Lancaster e Maritaca pra galera saber A entender? Lancaster foi uma equipe lendária da década de 70, Década de 70. aqui na Zona Norte. Então fez bailes em vários lugares aqui, inclusive no Rosas de Ouro, na Brasilândia, no antigo Dalva, que era a farmácia ali, que hoje é Fornazari. Pro nego velho da região sabe o que eu estou falando, né? Época de Brandino, Alvorada, Popinho, naquela toada ali. E aí a Lancaster, eu ia para lá com a minha prima, ver os bailes, né? E ficava ali no escondidinho. E surgiu tudo ali. E o Maritaca? E o Maritaca é o meu mentor. Ele é o cara que eu admiro, respeito. É o cara que deixava eu do lado das caixas de disco e me mostrava a capa dos discos. Eu com 10, 11 anos de idade. Esse era e é conhecedor. Maritaca, Maritaca. tudo de bom pra você, garoto. Ele Saudades, ele é hein? o meu incentivador, meu mestre, um cara que eu tenho todo o carinho do mundo, porque ele me mostrou que era a discotecagem. A Ele discotecagem. me mostrou que era a discotecagem, a arte da discotecagem. Você lembra o ano? Isso é 1972, 73. Caramba, eu tava nascendo. Primeiro baile que você fez como DJ, discotecário. Foi em 74, 75 mais ou menos. Eu tinha uma equipe de baile, né? Na Zona Norte aqui. A gente fundou a Gangue 2000. Gangue 2000. Em 2000. Era uma equipe minha, do Antônio, do Negão, né? O Bel também, DJ Bel. Aí depois a gente fundiu com outra equipe chamada Company, que é o Dudu. Uma galera que tinha um grupo de dança fantástico na quebrada também. A gente fundiu em duas equipes. E fazia uns bailinhos até 77, 78. E eu fui para Black Mad nessa época. Eu me desliguei da equipe, tive uma oportunidade, né? De uma equipe grande. E eu gostaria de ter feito no cinema, né? Eu fui entrar na Black Mad quando a Black Mad saiu do cinema e foi pro outro lado da Parapuã, né? Era sextas-feiras, né? Aí eu fui pra Black Mad. Adalto, qual é a sensação? De repente você começou nos bailinhos, daqui a pouco você tá na Black Mad, daqui a pouco você tá lá em cima do palco, vê aquela multidão, você fazer aquela multidão dançar. Qual é a sensação, cara? É uma coisa indescritível, né? E na verdade é uma responsabilidade, né? Muito, né? Porque O povo saiu pra dançar, né? você tem essa responsabilidade de respeitar aquelas pessoas que estão ali, né? Essa é a nossa dádiva, né? Nossa missão, né? Acredito que deve ser igual ao disco, né? Sim. Você escolheu uma música que vai fazer parte de uma coletânea e fala, poxa, eu vou colocar essa música na coletânea porque ela vai agradar
as pessoas, né? Eu acho que o DJ, ele tem essa missão, né? E foi fácil você conquistar a entrada da Black Mad? Então, eu tinha um grupo de dança também, além da equipe, né? E a gente sempre estava nas domingueiras do Black Mad, como das outras equipes também, né? E a gente falava muito de música com o Mauro, né? Eu levava disco, às vezes, embaixo do braço, que eles não tinham. A gente trocava uma ideia legal, né? A gente tinha um respeito por eles, né? E foi assim, foi uma coisa natural, que tinha uma rua chamada Rua Alves, na Brasilândia, que tinha um Serginho, o DJ Serginho também, e ele comprava muito disco, a gente comprava disco junto, né? E numa das festas na casa do Serginho, o Moacir, irmão do Maurício, foi numa festa lá. E aí ele me conheceu lá tocando. Aí foi ele que me colocou lá. Ele falou, poxa, você já dança lá nos bailes, e o Maurício conhece você? Eu falei, não, tocando não, né? Pô, vai lá no domingo, né? Aí ele me apresentou pro Maurício, falou, Maurício, ele já dança aqui com a gente há muito tempo, e eu fui num baile deles, pô, ele toca bastante, toca bem. Depois da Black Mad? Depois da Black Mad? Eu fiquei na Black Mad até 81. 81. Eu entrei em 78, eu fui até 81. Migrou para outra equipe. Aí eu tava na cabeça de ser freelancer mesmo. Porque na Black Mad eu aprendi muita coisa no sentido que equipe era uma coisa muito dos irmãos, aquela coisa do amigo. Do bairro. Da quebrada, do bairro. E o nome era centralizado na equipe. Por mais que você tocasse muito, era uma coisa de irmão. Sim, sim. Existia um padrão, né? Eu já vinha de uma coisa de equipe dos meus amigos, então... E eu via muito que um primo meu falava, que ele curtia o Gallery, Banana, Papagaio Discoteca e tal. E esse meu primo falava, pô, você tem que ver o Ricardinho tocando. Você tem que ver o Ricardinho tocando. Que é o primeiro negro a trocar nas boates do Ricardo Amaral. E aí um dia ele falou, poxa, não vai poder entrar lá, mas vamos na porta do Banana que ele vai fazer lá. E eu fui, e ficamos na madrugada. Quando abri a porta da boate, eu escutava o som do cara, aí as pessoas iam entrando na boate, né? Ia abrindo e ia fechando a porta. E eu ficava ouvindo. Eu fui lá e fiquei ouvindo o Ricardinho tocando, só pegando o vácuo, né, das músicas. Das portas ali, abrindo. Porque ele era um cara que já tinha essa questão da mixagem, né? Porque eu ligava os fatos, por mais que eu já sabia, tinha uma noção bacana de mixagem, mas na época a gente era muito criticado por isso. A mixagem? Muito. As pessoas não aceitavam, não. Então, não as pessoas pista. Né? A pista Os conservadores. Você conhece quando você está agradando ou quando você não está, né? Você tem essa noção, né? Sem dúvida. E era uma coincidência muito grande nessa época de eu ter ido lá e ouvir o Ricardinho, o Robertinho do Gallery tocando. Aquilo me abriu uma janela porque eu queria, né? E quando eu saí do Black Mad, eu já estava com essa ideia de virar freelancer mesmo. Falar, poxa, eu quero ir pra boate, quero tocar na boate. Você tocou em boate também? Quero tocar na boate, né? Só que ainda não foi naquele momento. Eu saí do Black Mad comprando disco, levando disco, e saí comprando disco. E aí, logo depois, um ano e meio depois, eu estava namorando e fui numa festa de Osasco, num clube chamado Montenegro. Mas eu não queria tocar em clube, em equipe mais. Eu queria fazer voar. Você queria ser livre. Queria ser tocar livre. onde você quisesse. Sem ter compromisso. Eu não quero ficar preso. Não quero ficar preso, né? Enfim. E aí, por coincidência, eu tô tomando uma caipirinha no bar com a minha namorada, aí passa um rapaz olhando pra mim e tal. Aí ele se aproximou de mim e falou, você é o Adalto? Eu falei, sou. Eu não conhecia o rapaz, né? Ele falou, prazer, tá? Meu nome é Armando, né? Eu falei, legal, eu sou dono do clube aqui. Oh, pô, bacana. Clube bonito, grande. O Armando? Martins. Aí ele falou, olha, vem trabalhar pra mim que eu pago você muito bem. Eu falei, pô, mas você nem me conhece direito. Não, poxa, eu vi você tocando já na Leopoldina, nas matinês da Black Mad, na Rua Schilling, no Ceasa. Que da Brasilândia eu saí pra lá. Armando Circuit Power. Armando Circuit Power. Aí, demorou um tempinho, eu assumi, em 82, o Montenegro Clube e tal, porque o Armando, ele tinha uma torrefação de café, né? Isso, Metrópole. E ele não tinha tempo de
administrar. de cuidar do clube e tal. E eu passei a praticamente assessorar nesse sentido de tomar conta da programação do clube. Você tomava conta até dos discos dele, né? Olha, o Armando ele teve muito disco, meu. Eu acho que na minha época, pelo menos, Você entrou lá na Circuit Power, que ano foi? 82, Ficou até quando na Circuit Power? 86, Ficou lá 4 anos. 86. Aí eu saí e voltei de novo. Saí pro Atlético de Osasco. Fiquei no Atlético. Aí do Atlético, como o Armando, eu sempre falei para ele que o grande lance da Circuit Power era fazer barulho no centro de Osasco, porque o pessoal da periferia brilha os olhos de ir pro centro, né? Isso. A periferia não gosta muito de ficar na periferia. Os caras querem ir pro centro, né? E naquela época o centro de Osasco era disputadíssimo. Era Chic Show no Cobras Eixos e o Atlético, que era estourado também. E o Armando estava na periferia, então muita gente da periferia migrava pro centro. Né? Mas enfim, mesmo assim, a gente conseguiu fazer um trabalho bacana lá no Montenegro, né? E eu entrei lá com 10 pessoas e saí de lá com 1.400, mais ou menos, 1.500. Então, de lá eu fui para o Atlético. Recebi um convite, Depois da Circuit Power, fui para o Atlético Pro de Atlético. Osasco. O Atlético Osasco. E lá era mais legal porque lá tocava não só black music, lá tocava várias vertentes, né? A gente tinha patinação terça, quinta, sexta, sábado baile black e domingo tinha patinação de novo. a cada equipe que você passou, Adalto, cada uma é uma característica diferente de baile? Sim, eu fui feliz nesse sentido. Eu acho que é bem da gente, né? A gente gosta de várias vertentes, né? Eu acho que isso me acompanhou durante muito tempo, tanto é que eu fui para as boates, fiz rave, no começo das rave em 90. Então você é um eclético, DJ eclético. Gosto, sempre gostei. Porque você foi parar até na mistura fina. De muito, depois voltei Nostalgia. ainda. E, então, eu estava fazendo justamente rave em 90, com maior vontade de voltar a fazer baile black. Eu fiz 5 anos de rave quando começou as rave. Sim. Era só mansão, com os palcos montados. E outro estilo de outro música. estilo, totalmente outro estilo. E aí, mas, pô, a gente vem da essência da música negra, né? Pra gente que toca, eu não tava fazendo black music, mas eu tava com as músicas tudo. Você ficou no Atlético até quando? Eu fiquei no Atlético de 87 até 89, só que teve uma quebrada de 87 a 88, por quê? O Armando veio pro centro de Osasco. Ele assumiu o Florestão, que estava no final de obra ainda, não tinha o teto. E aí ele me ligou um dia e falou, olha, eu quero falar contigo, eu estou pegando o Florestão aqui no centro de Osasco e eu queria que você voltasse a trabalhar comigo, né? Eu falei, tudo bem. Só que é o seguinte, você vai ter que vir falar com o meu presidente do Clube Atlético, porque isso é jogada, né? Lógico. Eu tô aqui de sábado, tá estourado aqui, você vai fazer no mesmo dia, vai concorrer com ele. Não vai dar muito certo isso aí. Agora, essas equipes, Adalto, todas as equipes que você passou, tem o baile, tem o começo, o meio e fim. Começo, meio e fim. E você começava... Olha, o seu era o começo, o meio? Eu gosto de tocar, meu. Pra você é independente. Eu acho que, cara, e vou falar por mim, particularmente, eu adoro fazer começo de baile. Oh, legal, hein? Eu adoro. Legal isso aí. Porque, na minha visão, o começo ele dita tudo que vai ser o baile. O começo você traz referências novas, você testa músicas novas, as pessoas que vão entrando na festa vão com o ouvido mais neutro. Vai limpo, né? Vai mais limpo. Eu acho que eu curto muito isso. Né? Depois que o baile estiver feito... Já é fácil, né? Pra manter domar, o baile, né? trazer a vibe que a galera quer, é maravilhoso. Que nem eu penso assim, fazer o começo do baile é legal que você vai explorar as músicas novas. Sim, sim. E se você vê que a galera gostou, já foi. A música já é sucesso. É isso aí. Então você fazia benzer esse trâmite, né? Essa jogada. Isso é maravilhoso. Eu acho que eu amo fazer isso. E esse disco Na Ponta da Agulha, que a gente fez pela Magmaster, né, do Getúlio. Getúlio Rocha. Inclusive, se tiver na sintonia, um super abraço, Getúlio Rocha. E ele surgiu disso. Por quê? Mas essa foi a primeira produção que você fez? Pra sair em disco foi. Pra sair em disco. Mas não era pra sair em disco. Foi uma brincadeira aquilo ali, com gravador de rolo. Por quê? O Armando comprava muito disco.
Eu tocava muita coisa nova no começo. Só que nem todo mundo tem a mesma visão que a gente tem de baile, de música. Às vezes aquela música, na sua cabeça, ela entra fácil. Pô, essa música aqui é do caramba. Só que até o cara que tá na ponta ali, que dança, entender que a música é boa, demora um tempo. Né? Ainda mais pra você que não tá no rádio, né? Então o que eu fazia? Eu fazia umas montagens. Eu pegava, editava as músicas, tudo pedaço, refrão. E o pessoal que chegava no baile no Monte Negro, 10 da noite, 11 da noite, eu soltava no gravador de rolo uma montagem de 1 e meia. Com todas as músicas que a gente, naquele mês, todo mês eu montava uma. Todo mês. Então o cara entrava com o ouvido. Um certo dia o Getúlio vai no Monte Negro, não conheço o Getúlio, e estava tocando uma montagem no gravador. E ele perguntou, o que é isso aí, cara? Eu falei, é uma montagem que eu fiz e tal. Ô, vamos fazer um disco. Eu falei, porra, vamos? Agora, né? Poxa, a gente demorou. Fiquei muito feliz, né, cara? Porque, poxa... Aquele disco Ponta da Agulha. Aquele disco que o Getúlio tá de social, com a jaquetinha assim. Tá sentado. Você tá com uma jaqueta meia E vermelha. ele tá sentado na poltrona. É o boss. Vai ser um jornal, né? E ele tá do lado do Getúlio. Isso, e o nome na época gerou uma polêmica. Porque, Ponta da Agulha. não, que é tipo extra. Tinha um bagulho de jornal. Eu lembro por causa do jornal, por isso que eu tô falando. E aí o que o Getúlio fez? Uma estratégia, né? Pra poder chamar a atenção do pessoal. DJs brigam em estúdio e acabam em vinil. E acaba em vinil. Extra. Eu vi esse disco quando eu fui comprar, eu era moleque e tocava muito legal. Novo. Eu comprei lá na loja do Mané, final do Mané ali de Santo Amaro. Mané Quando eu zoado. vi, eu falei, nossa, que loucura. E aí eu vi, tinha os remixes, era muito louco. Falei, nossa, da hora. E eu fazia os bailinhos no bairro e todo mundo tocava muito essa música aí. Esse disco, cara, por incrível que pareça, claro, pelas condições que foi feito na raça, com um gravador, e por incrível que pareça, sem pitch. Tudo que foi feito ali foi sem Foi mesmo, pitch. gravador, sim. Então era um gravador e o dedo segurando no pitch, né? É. Então foi uma experiência positiva, porque abriu muitas portas, as pessoas puderam conhecer um pouco mais do meu trabalho. Sim. E até hoje eu sou grato ao Getúlio também, pelo Giba também, que a gente tentou fazer uma coisa depois. E deixa eu te perguntar, não te cortando aqui, e o que te levou a fazer essas paradas de produção? Que como o Getúlio te viu lá, você tocando uns remixes que você fez no deck de rolo. O que te inspirou a fazer isso? Sempre... Quem te incentivou? Tem que fazer assim, corta aqui, faz assim. Quem foi o cara que chegou em você e você se inspirou? Da nossa época, assim, os DJs que a gente ouvia muito, né? Essa coisa da mixagem, ele entrou durante bem muito tempo atrás, porque o Big Boy, ele tinha um programa no Rio de Janeiro na Rádio Mundial, se eu não me engano. Há muito tempo atrás. Eu não sei se essa rádio ainda existe. E o Big Boy, ele retransmitia montagem de DJs gringos. O Frank Knuckles, que é o primeiro DJ que eu escutei em 71, 72. Por quê? A gente ia nos bailinhos, lá em casa, nos meus amigos e tal. Era aquilo, acabava a música, o cara tirava a música. Sim, vai ficar boa, né? Dava o disco. Aí eu escutei o cara no ar, na Rádio Mundial, não tinha intervalo. Eu fiquei 1 hora escutando, sem intervalo. Falei, meu, como que é isso? Em 1972. Como que é isso? Então eu fiquei com aquilo na cabeça, meu, eu quero fazer isso. Eu quero aprender a fazer isso. Porque eu via meus primos tocando no baile, tirando música, meus amigos. Eu falei, meu, eu quero aprender a fazer isso. Quando eu cheguei no Black Mad, eu já tinha essa técnica bem resolvida. Isso nos anos 70 já? Isso. Porque eu fui pro Black Mad em 78, Sim. né? Então, de lá... Finalzinho, Da onde eu praticamente. tinha escutado em 73, 74, até eu tinha aprendido a técnica, né? E daí a gente começa a pesquisar mais, né? Ouvir mais DJs e Gregão, Silvio Miller, Dynamic Duo, depois veio o Cuca, né? Ouvia muita Band FM, as rádios que davam oportunidade para os DJs fazerem, né? E as montagens, aquilo fascinava a gente, né? E eu tinha um gravador de rolo, e eu pegava as montagens gringas, colocava no gravador de rolo, pegava a gilete, o lápis, e eu ia lá onde as edições onde era feito, eu riscava para saber o que os caras tinham feito.
E hoje é tudo diferente, né, Adalto? Hoje é muito, muito mais fácil. Tudo diferente, Muito mais né, cara? fácil. Puxa vida. E por isso que eu assim, tenho um baita de um carinho por cada um desses caras que eu falei aqui. E tem outros também. Mas, assim, os principais para mim, que estavam além do tempo, além da sua época, né? São caras que a gente tem que ter referência. Porque se não tiver referência... Não adianta. Então a gente, de alguma forma, tem que ter referência, né? Não diretamente, o Cuca não é minha referência, nenhum desses... Mas, assim, os caras super importantes o que a gente fazia, entendeu? Então eu agradeço muito a cada um deles, porque estão aí até hoje produzindo, com as suas carreiras consagradas, né? E eu acho que todo DJ quer isso, né? Quer ser, não é reconhecido no sentido de tapinha nas costas, não. É um profissional que conseguiu, com o seu trabalho, né? O seu espaço, ele conseguiu o respeito, e eu acho que tem o meu respeito. Aliás, qualquer um DJ que ele atravessa esse lado profissional e ele busca esse conhecimento e se envolver com isso, é um cara que eu respeito, né? Eu acho que é bem isso. Voltando a lá os bailes Black Music, o que foi a Mistura Fina para você? Foi um retorno, né? Porque, como eu falei, em 90 eu fui tocar rave, né? Mas com aquela nova vontade de voltar a tocar. Mas, na verdade, assim, em 90 eu toquei rave. Aí vim pra Metropolitana de novo, Armando me convidou, em 93. Aí, pra tocar, fazer alguma mudança na rádio e tal, e topamos, mudamos a plástica da rádio, trouxemos outros locutores também que a gente conhecia, que eu conhecia ao longo do tempo. Veio o Banana, veio o Leandro Rezende, que trabalhou na Nova FM comigo. A gente montou um time nervoso. E aí a Metropolitana, os discos da Metropolitana, a maioria dos discos lá, o pessoal não olha muito bem ficha técnica, né? É importante. Não é igual você, igual o Marcelo. Exatamente. A gente adora a ficha técnica. Eu tem pego isso, o disco, é eu quero ver verdade, quem fez, quem produziu, quem fez o teclado. Mas tem lá repertório, DJ Adalto, tem o Ico também, tem o Getúlio. Adalto, o que é tocar no Mistura Fina? Foi um retorno. O que é? Foi um retorno. Quanto tempo você ficou no Mistura Fina? Eu passei por 2 temporadas, na verdade. Né? Eu vim pro Mistura Fina em 97, na primeira temporada, fiquei até 2000. 99. Qual é a sensação? Você está na Mistura Fina, uma equipe de nostalgia, onde você vende os bailes raves, Black Mad, Circuit Power e tocar no mundo da nostalgia. Qual foi essa diferença? Para você não estranhou? Não, porque eu fui lá atrás na Lancaster. Você olhar o baile do... Você voltou? Você vai olhar a sua referência. Sim. Você vai olhar... É a mesma coisa, amanhã vão me perguntar assim, Adalto, pô, você vai no baile do Marcelo e do Giba. Eu tenho uma referência. Antes de eu ir no baile, eu tocar, eu vou lá no baile de vocês ver o que está acontecendo. Sim. Eu vou chegar lá. Sim. Vou lá, vou olhar, vou curtir, vou dançar, porque eu gosto de dançar também. Eu curto. E vou entender. Quando você fala, pô, o Adalto vai tocar no nosso baile, pelo menos eu entendo a galera, né, que você vai ter que tocar lá. O público que vai dançar. Que vocês trabalham. Exatamente. Para mim poder agregar. Porque é aquilo, eu fazer o que vocês fazem, então não preciso eu estar lá. Então eu preciso entender o que vocês fazem para me levar o que eu posso somar no que vocês fazem. Eu acho que esse a pitadinha, né? Trazer, pegar uma influência, de repente o Marcelo tá tocando, ou eu tô tocando, ele fala, Adalto, pô, se você tocar aquela ali também, porque tem DJ que não aceita isso. Vai embora. Entendeu? É o ego, né? Eu gosto disso. Pô, eu trabalhar com um parceiro que eu tô tocando, o cara tá na pista olhando, depois o cara sobe e fala, se você tocar aquela agora vai explodir. Sabe? Porque tem isso também. Tem a hora certa. Tem a hora. Certas e tem músicas. cara que tem isso também. Um cara que eu tiro o chapéu. Por mais, é o Cosmo. Né? O Cosmo, pra mim, é o que eu sempre falei, ele é o number one. Caramba. Do Mistura Fina. Né? Em respeito a todos que estão, mas porque ele tem um tempo lá, ele é um dos primeiros DJ de lá, então, mesmo que o Carlão seja, pô, o Cosmo pra mim é o primeiro DJ, porque pelo tempo que o cara tá lá. Então tem que ter um certo respeito, né? Sim. Pelo tempo, a mesma coisa. O Giba toca, sei lá, há 15 anos numa equipe.
Aí eu chego para ser o segundo DJ, entre aspas. Ele é o primeiro DJ. Não é que eu tô denegrindo o meu nome de ser o segundo. Não. É porque ele é o primeiro. Ao respeito, né? O Marcelo, tem equipe dele. Ele é o primeiro DJ. Então, eu acho que a gente tem que ter essa coisa bem entendida, né? Para as pessoas entenderem o respeito, né? Quando o cara subiu lá, tocou bem pra caramba. Mas o primeiro DJ é o outro. Adalto, depois você foi para produção, você começou a produzir bastante. A produção que você começou a fazer, ela te ajudou muito nos bailes que você fazia? Porque você ia ter versões inéditas, versões suas. Teve algum preconceito de falar assim, ou às vezes você tá tocando baile e você fala, peraí, eu tô tocando muita coisa que eu tô produzindo, deixa eu dar uma maneirada. Ou você socava a lenha? Então, querido Giba, eu sou um cara muito pé no chão, nesse sentido. Eu sei separar muito a coisa. Já teve evento que muita gente fala, pô, você não toca nada seu? Às vezes eu toquei uma. Ou com receio? Não é receio. Ou depende do local, depende do baile? Eu acho que depende do baile, depende da proposta. Né? Depende da proposta. Eu tenho feito evento para uma galera muito nova hoje, também. Né? E é uma galera que também está aceitando o antigo, que é uma proposta que a gente tem que fazer também. Sim. Né? A gente gosta do novo, mas o nosso pé é no passado. Exatamente. Né? Então a gente não pode desconectar uma coisa da outra. A gente vem disso. Tem mudanças, como sempre teve, né? A música é cíclica, ela sempre vai ter algumas variantes, umas mudanças. A gente tem que acompanhar isso. Você vai tocar num lugar que você sabe que o público é mais nostálgico, é mais setentista, vai pra lá. Ou vai tocar num lugar que o pessoal é mais R&B, mais flash rap, 85. Sim. Ou vai tocar num lugar que o pessoal... Apesar que hoje, ao meu ver, né? A nostalgia, ela chegou tranquilamente a 90 já. Tem charme tocando no baile nostalgia. Sim. Né? Tá se renovando. Tem charme que tá arrebentando no baile. Então, eu acho que já se reformulou a galera da nostalgia também. Vamos dizer, a gente pode falar assim. Exatamente. Né? Já se reformulou. Então, eu digo isso porque uma vez, no próprio Mistura Fina, eu toquei Waiting for Your Love, Sweet G. Teve uns caras aqui... Que isso? Tá louco? Vai tocar isso aqui? Ô, Zé Adalto, que isso? Só que agora estão tocando MC. Estão tocando agora Party Rocker. MC Dom. MC Dom. Concorda? Os tempos estão mudando, né? Estão tocando com o Moldy. É os passinhos. Você entendeu? Então, eu acho que às vezes a gente tem que tomar uns tapas, pôr a cara pra bater, pra poder abrir horizontes, né? Exatamente. Então você era um revolucionário. Não digo isso. Eu acho que a gente faz o que a gente viu fazendo, né, Negibar? Acho que a gente tem essa facilidade de se colocar, né? Eu acho que é isso que mantém o trabalho da gente até hoje, né? As produções que você faz hoje, que você chegou num patamar hoje, muito respeitado por muitos, muito respeitado por muitos, sobre as suas produções. Qual é a diferença, Adalto, de você fazer uma produção, uma versão, tá, com sample, e aquela produção que você fala assim, não, vamos criar isso aqui? Qual que é a diferença? Bacana essa colocação. E volto de novo, tudo é o tempo que você tem dentro do que você faz. Né? Ou você estuda, ou você se acomoda. Né? E se você se acomodar, você não desenvolve. Então, acho que para qualquer cara que toca ou que queira trabalhar com música, ele já tem uma predisposição de ouvir as harmonias bonitas, as notas. Nós temos isso. Agora, a gente tem que ter também um pouco de vontade de querer meter a mão. Sim. Porque dá medo. Até de acabar com a música, de acabar com a versão. Então, assim, eu pego, por exemplo, tem aqui nesse compacto, um remix do Ray Charles, que é um clássico e é uma responsa mexer ali. Né? Só que eu respeito a harmonia. Eu posso colocar o meu molho, mas eu sei a região que ele tocou. Eu sei onde tem o dó maior, um
dó sustenido. Eu tentei aprender isso aí, porque é uma constância, você sempre está aprendendo, né? E a gente vai começando a produzir outras coisas mais autorais, vamos dizer assim, autorais. Autorais, sim. Que é onde eu tô. Hoje eu estou fazendo meu trabalho mais autoral. Que é você lidar com o ser humano. Com o ego do ser humano. É difícil. Você, essa nota não dá pra você. É difícil. E a pessoa às vezes, não, mas eu quero cantar assim. E aí, como é que difícil. você assimila tudo isso? Você tem que entender e trazer uma solução. Né? Porque o arranjador, o compositor, o produtor, ele traz uma solução para o artista. O artista, ele dá uma ideia. Olha, eu quero aqui. Ó, mas se você cantar aqui, nessa região, você vai forçar. Canta aqui, nessa outra região, que você pode chegar. Vai lá um pouco para a esquerda, um pouco para a direita. Um pouco para a direita. Pá. Isso eu acho mesmo. que tudo é conversado. E é fácil isso. Porque estúdio é lugar de criação de liberdade. Exatamente. Estúdio não é lugar de ditadura. Não. Estúdio é aquele lugar onde a cabeça estão Vai estar aberta, borbulhando né? para criar alguma coisa Alguma diferente. Exatamente. Então, se você está nesse ambiente e com caras que estão na mesma vibe, meu, O bagulho de flui. não tem como. Flui Não mesmo. tem como. Gente, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. O Adalto trouxe 2 discos compactos. A gente vai estar sorteando aí no nosso podcast aqui, do The Beat Play Podcast. A gente vai fazer o quê? Para aniversariante, Adalto? Como que vai ser esse sorteio aqui? Vocês decidem. Vocês são os comandantes e o que vocês decidirem, da forma que vocês quiserem. É. Então vamos fazer o quê, Giba? Vamos sortear aniversariante? Como é que é? Soltar o aniversariante, Aniversariante. né? Então, você que tá aí, ó, estiver fazendo aniversário hoje, manda ali no chat pra gente sua data de aniversário, que a gente vai mandar pra você na sua casa aí. São só 2, não vai chegar a 100 pessoas aí fazendo aniversário, que isso aqui é raridade, beleza? Adalto, a gente falando aqui já desse compacto que você fez aqui, que são uma remix aqui do Ray Charles. E essa aqui também é a versão? E Scatman Crothers. Tá, deixa, Versão rock and roll. eu vou te fazer uma pergunta que eu escuto muito aí, por causa da rádio e tal. É que você faz muito remix em cima de músicas gringas, né? Igual você fez aí. Cara, eu recebi esses dias uma mensagem e falando a música que fizeram um samba rock em cima do Tube Rock. Foi você? Não. Eu fiz com o Moldy. Como o Di. Do You Know Gold Timers. Então, e tá tendo muita crítica disso aí, e aí eu quero que você responda como você fez a do Comodi, então pode até bater mais ou menos um pouco, porque é Tube Rock, né, a melhor da lagartixa. As pessoas estão falando que tá tirando a essência da música, que você chega lá pra dançar, que você vai ver ela tocando a melhor da lagartixa pra ele dançar no passinho, e aí ele vem um samba rock, ou vice-versa. Uma lenta, o cara meteu um samba rock. Me fala essa posição que vocês produtores estão fazendo, colocando essas músicas, as tradicionais, que era de dança, tipo dos lagartixa, que hoje dança no baile, né? Que é o flash rap, e virando pro samba rock, e as lentas colocando em samba rock. Me fala aí um pouco sobre isso aí pra galera entender. Como é a mente de um produtor, pra chegar, tipo assim, eu acordei hoje na madrugada, pô, deu um estralo, vou colocar aquela música, uma batida, e vamos ver se vai. Como é que funciona? Marcelo, é complexo isso, cara. Isso é um assunto muito difícil, cara, porque a tecnologia, ela tá aí para todo mundo, né? E na cabeça de muita gente que tá tocando, ou de produtor, quanto mais o cara ser diferente na cabeça do produtor, ou do DJ que fez a colagem, ele acha que isso vai dar uma moral muito rápida para ele. Ou, ninguém fez, eu vou fazer porque... Entendi. É esse tipo de pensamento que... Existe uma época também, por exemplo, me ligavam, Demix, pô, por que você não remixa os Racionais? Né? Eu falei, cara, primeiro, tem que ter um sentido, né? Eu acho que é uma coisa de muita responsabilidade para se fazer, primeiro pelo contexto. De uma obra, né? Pelo contexto. Dessa obra. O que ele diz, o que ele quer cantar, o que ele está falando, é um contexto. Então, eu não posso ter a insensibilidade de apenas colocar uma batida alegre num tema complexo, um tema de... Uma realidade, né? realidade ali da periferia, eu vou estar mudando o foco? Não posso. Eu tenho que ter essa sensibilidade, né? Já voltando nessa questão do Tube Rock,
Eu acho que bate um pouco nesse sentido. Às vezes o cara ele fez nem na maldade. Às vezes pode ser até sem noção mesmo disso. O cara acha legal, ele não curtiu a época, de repente pode ser que ele não sabe a essência dessa música na época, o que foi. E isso está acontecendo muito, né? muito. Agora, isso é meu ponto de vista. Tem que existir todo tipo para as pessoas entenderem e diferenciarem. Porque senão elas não vão saber o que realmente é bacana e o que não é, né? Sim. Porque se você tem 10 Neymar, é melhor ter 10 Neymar do que um perna de pau jogando, concorda? Então as pessoas vão entender o que é melhor. Aquele DJ, ele respeita, o som não está destoando, tem a ver com a melodia, não tirou o sentido da música, né? Eu acho que isso é o tempo também. Porque a gente também brincou muito também, a gente errou também, né? Sim. Então, eu acho que o tempo vai tirando a pressa de produzir também. Vai deixando o cara mais... E principalmente, se o cara ele conseguir se descobrir na produção e ele ter trabalhos onde ele assine o trabalho e seja cobrado por isso. Aí muda o conceito. Porque ele não vai fazer qualquer coisa, né? Ele vai ter que estudar um pouco mais, vai ter que ouvir um pouco mais. Você já teve alguma crítica de um remix que você fez de algum gringo e falou, pô, Adalto, você estragou a música? Eu tenho, eu mesmo ouvi depois, eu falar, pô, não devia ter feito isso, cara. Porque às vezes você tá na emoção, entendeu? A gente é ser humano. Eu vi uma música que você fez, um remix, e eu acho que é em cima do Michael Jackson, foi você? Isso. Eu acho que ficou legal aquela. É a música que foi divisor de águas, pra mim, por exemplo. Então fala um pouco disso aí. É incrível, eu tava tocando nessa época no Hotel Cambridge. E aí, eu sonhei. Eu sonhei numa noite. Que loucura. Com essa música, eu sonhei. Que loucura, né? Pum, sonhei com a música. É o estalo. Sonhei. Pá. Aí eu saí da cama, liguei... Mas você sonhou que você era o Michael Jackson? Não, eu sonhei da música, remixando a música. Junto com o Michael. Pô, aí é essa demais. De repente. Aí ia chorar logo, né? Aí nem precisava fazer Não, música nem não nada. Rapaz, é complicado isso. Aí eu fiquei tomado de emoção. Você sonhou na madrugada? Sonhei na madrugada. Levantei 3 da manhã, 3 e pouco, liguei o equipamento, programei a batida, coloquei baixo, coloquei umas ideias de teclado que eu tinha. Quando deu 5 da manhã, que eu falei, ué, e a voz? Eu não tenho a voz. Falei, pô, e agora, meu? E Michael! Ninguém tinha. Michael! Andei nas lojas de disco na cidade. Meu, a capela, preciso só da voz É a dele. cabeça do produtor. Eu quero só a voz dele. Meu, você não tem, meu. Isso aí não. Passou um ano. Aí um certo dia, um amigo me ligou, que eu tinha pedido pra ele, e falou, meu, eu consegui um cara lá na Inglaterra, um cara que tem. Mandou pra mim o arquivo. Só que não tá muito limpo, não. Mas é de estúdio. Que falou, manda. Você tá brincando. Manda. Aqui eu resolvo. O cara mandou. Aí eu encaixei depois de um ano. Ele morreu quando eu terminei o remix na semana que eu terminei. Caraca, Adalto. Caramba. Isso marcou eu muito. Marcou eu demais. E eu tocava numa quarta-feira. Ele morreu, se não me engano, numa terça ou numa quarta, se não me engano. Eu tocava numa quinta. Eu sei que eu toquei a música, meu. Estourou. Foi uma loucura. Nego dançando samba rock no Hotel Cambridge, chorando. Eu lá em cima do palco não aguentava, né? Lágrima. O ídolo, né? Meu, foi demais. E aí, que eu falei, essa música foi o divisor de águas pra mim, porque eu já tinha levado, quando a coisa aconteceu, pra alguns lojistas. Falei, pô, fiz um remix assim, assado e tal. Isso aí não vai pegar nada não, meu. Isso aí, esquece isso aí, meu. Não, ruim. Isso aí não vai pegar não. Legal. Bacana. Falei, pô, se eu tivesse grana, mas vou arrumar como eu vou conseguir o direito autoral disso, né? Mas enfim. A coisa aconteceu,
Depois saiu o disco, a música aconteceu nos bailes, tocou pra molecada nova, tocou pro pessoal da nostalgia e toca ainda. Toca ainda, até hoje. Né? Então eu acho que assim, eu tô concentrado em fazer trabalhos assim, sabe? É difícil você encontrar uma produção que Vai encaixar que certo. vai encaixar e as pessoas vão entender aquilo, né? Adalto, a curiosidade a minha, a curiosidade de muita gente, quando você fala do entretenimento, você fala de baile, você fala de produções, aí depois aí vem aquela coisa que o mundo parou, que se chama-se a pandemia. A gente não esquece. Como é que foi? Como é que foi você driblar tudo isso? Você enfurnado dentro da sua casa, dentro do estúdio. Como é que foi lidar com isso? Até financeiramente. Como? Meu, é aquilo. A música para nós que acreditamos nela, né? Opa, Porque caramba. a gente só fica porque a gente acredita Sim, nela. sim, sim. Se a gente Certeza não tiver- absoluta. Se a gente não tivesse a certeza, a gente já tinha sucumbido. Porque é muito problema que tem. Depois que o pessoal vê o disco pronto, ou vê você tocando, vê você com o nome aqui, ali, papapá, Eu acreditava em nossa, você. Nossa, ô, Ô, você. Pá. Sempre acreditei. Só que com a pandemia, para nós, eu tenho certeza disso. Você passou a ouvir muito mais música. Pra caramba. Você passou a ouvir muito mais música. Eu passei a ouvir muito mais música. E o que fazer dentro E o de que casa? fazer com elas, É isso aí. Rede social? Rede social. E fazer aqui, falar com as pessoas. Nesse meio tempo, antes da pandemia, eu tinha feito uma música em homenagem ao Jorge Ben. Chama-se Jorge Maravilha. Que inclusive o Marcelo deu a honra. Eu fiz o compacto. Né? Jorge Maravilha. Fiz o compacto. Foi dois, né? Foi o Jorge Maravilha e o Tim E Dondon. o Tim Dondon do outro lado. Isso. Né? E aí, essa música eu tinha subido nas plataformas digitais um pouquinho antes, ali, quase naquela época. É. Com outras músicas autorais minhas. Achei que, só não cortando, eu acho que essa música aí, os caras fizeram um dub plate na época, não foi um vinilzinho, deu problema, não deu? Que você não tinha liberado, não foi um negócio assim? Loucura, velho. Eu lembrei porque falou do disco e a gente lembra, né? Loucura. Que aí depois eu fui atrás do Adalto, né? Foi eu, Liberou foi pra eu. você e tudo. Liberou. Aí Mandamos fizemos. aquela tá na bolsa pra- de dinheiro pra ele. E tá na plataforma, e tá na plataforma Tá, digital. aí, Que legal. resumindo, Conseguiu. Na pandemia, eu já tinha subido outros autorais que eu tenho, então sou da Abramos também e tal. E por coincidência, eu tenho me sustentado, entre aspas, claro, entre outras produções. Eu faço trilhas para dançarinos. Tem uma outra galera dentro da música que eu conheci e eu tenho feito bastante trabalho. Que é coreografia, trilhas específicas, remixes específicos, né? O pessoal procura. Tem um pessoal que procura. E isso me segurou, né? E a rede social no sentido Spotify. Por quê? Jorge Ben, algumas músicas minhas, começou a vir por mês $200, $300, $150. Ajuda demais. De fora do Brasil. Isso que é mais incrível. Aí aquilo me... Animou. Falei, meu... Porque assim, o DJ ele é solitário, né, Marcelo? É. Né, Giba? O auê do DJ é a pista. Quando É ele na vê todo hora. mundo. Fora isso, Acabou. todo mundo acha que o DJ é cercado de... A Segurança. maioria dos que eu conheço é tudo solitário. É o estúdio, é sua produção, a sua família, né? E não é só o DJ, hein? É complicado isso aí. Complicado. É complicado. E você driblar, ainda mais essa parte da pandemia, a gente só sobreviveu porque a música é muito forte mesmo no que a gente faz, né? E a pandemia mostrou pra mim isso, que eu estava no caminho certo mesmo. Aquilo que eu acreditava me mostrou, falou, meu, tá aqui, ó. E você chegou a fazer muita coisa no tempo real, nas redes sociais. Muitas versões, Fiz muita versões, coisa. coloquei pro pessoal ver. Porque Como é que tá ficando? Hoje vamos ver a segunda parte é isso dessa aí. versão e tal. Eu comecei a acompanhar. Distribuir com o pessoal, pra Sim. eles entenderem, porque é aquela curiosidade que as pessoas têm. O nosso universo é tão fechado, as pessoas querem saber o que você está fazendo, como que é feito, ou como que é o seu start. E eu comecei a fazer alguns vídeos explicando, olha,
eu comecei aqui, o que você está achando disso? Ou o que eu ponho nessa música? Porque, para sair um pouco dessa questão de distribuir com o pessoal, né, a produção, porque eles se sentem importantes também, porque é para eles. Né? Quer soltar aquele vídeo lá? Eu soltei Já foi? Já? Tá indo aí. Pô, aí. Pô, aqui, ó. Eu assisti o vídeo aí da galera aí. Aqui atrás da gente aí. Tá rolando aí. Que é a capa do disco aí, né, Adalto? MA Records. É, foi feito pela MA Records, grande com Adalto The Mix. Então é isso. Tá rolando áudio junto? Não, tá sem áudio, então tá. Então são, ó, aniversariantes, se inscrevam no canal, né? Se inscrevam no canal, dá essa moral. Esse podcast com certeza vai marcar história, né? Como a MA Records, como o Marcelo e todas as empresas aí no seu pool de empresas, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E é isso aí. Bel, deixa eu te perguntar. Você começou a fazer os bailes, aí parou, aí você foi pra produção, aí você fez uns rap nacional, tipo, como produtor e tal. Fala um pouco disso. Quem é os rap nacional Isso. que você chegou a produzir, Fizemos. o que teve os seus dedos, teclado ali, alguma coisa assim pra galera saber. O que você fez no rap nacional? Eu fiz alguns, mas entre os que mais assim a gente pode, né, dar um toque bacana foi o Conexão do Morro, né? Sim. O Sai da Mira dos Tiras e tinha uma outra faixa que eu não lembro, que saíram pela... A princípio era para sair pela sua gravadora, Era né? pra minha gravadora na época. E aí o Conexão tocou na 105 e virou aquele boom que já tinha tocado na Zona Sul, feito um barulho Isso, a gente tocou muito Frondoso na lá, Ébano né? na época, na Ébano. E aí fiz eles, participei do próprio, na parte de, não de produção diretamente, mas o Gertz Palma é produtor do Racionais, do Sobrevivendo no Inferno, aquele álbum, e foi gravado, produzido num estúdio que eu trabalhei, no Marble, né? Aham. E teve sessões que eu tive com o Gertz Palma, tal, ajudando. Muito legal. Não tem os créditos lá, mas a gente esteve junto lá. E deixa eu te falar, alguma coisa aí que foi assim muito louca, que você tava produzindo algum rap nacional, que quando os caras chegou e estava totalmente diferente do que eles pensavam, e aí? Ah, sempre tem. Contam aí pra Sempre nós. tem. Teve uma coletânea que foi até uma loucura, feito pelo Tio Sam, o Rino Mari, né? Ele fez numa época um festival de rap lá, em 93, e toda semana tinha 50 grupos lá, né? E aí, Foi aquele boom, né, do rap, né? eu tava na Metropolitana nessa época, né? Na parte de encarregado de estúdio e de plástica da rádio e tal. E aí eu queria ajudar os grupos por causa do programa do Projeto Rap Brasil. Eu falei, poxa, tem que ajudar a molecada, né? E o Rino veio com essa proposta de fazer a coletânea. E eu, naquela inocência de ajudar o rap, né? Ajudar o rap, eu tinha um teclado em Sonic. Eu falei, ó, Rino, eu acredito no seu projeto. E eu não vou cobrar nada para produzir os moleques, porque é interessante para ter novos artistas, né? E o Armando vai estar na ponta tocando no Projeto Rap Brasil. Só que aí, quando eu fui entrar na jogada, ele já tinha produzido, ou entre aspas, feito eliminatório, já tinha 10 grupos, ele devendo já 10 discos de vinil os grupos. Meu, eu sei que eu passei uma semana dentro do Tio Sam produzindo os grupos, cara. E veio coisa assim que eu escuto, eu dou risada até hoje, porque... Eu lembro. É muito... Claro, a culpa não é dos grupos. Realmente, a gente tem que entender que vinham de muito longe, os meninos com sonho ali para resolver, né? E com tantos problemas. Eu só estava ali apenas para tentar colocar para eles uma forma prática de fazer, né? Que estúdio é complicado você entrar. E eu queria ali ajudá-los. E já estava devendo 10 coletâneas, eu entrei também, que algumas que eu produzi saíram. Mas a promessa de tocar no rádio, isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. Mas tem grupos bacanas. Seres Mortais é um.
É. Um grupo bacana. Você falou uma coisa de sonhos, né? A gente trabalha no ramo fonográfico, você na parte da produção, produtor, e tem muitos que sonham. Você tá ali, você tá produzindo o camarada, e na hora que fica pronto, aí já vem o recheio do bolo, que é a divulgação. Divulgação. A divulgação. Hoje- E você, Adalto, vários produtos que você fez de bandas, vou citar não banda, mas o próprio Batista Júnior. Então, vários produtos que você fez, você fala, caramba, que música da hora, se essa música tocar na rádio, vai arrebentar e tudo, mas tem o famoso do dinheiro, né? O famoso do jabá. Que a gente também entende as rádios também, que eles precisam sobreviver, todas as rádios precisam sobreviver, né? Isso que é o mais difícil, Adalto. Hoje é. Hoje, ainda mais hoje. Hoje a disputa é muito grande, o espaço ele é maior, ao mesmo tempo ele é muito disputado. Porque existe muito artista bom, só que o algoritmo, nós estamos aqui. Nós estamos à mercê de um algoritmo que vai levar, inclusive aproveitando, faça sua inscrição aí, coloca o link desse podcast para os seus amigos e tal. Fortaleçam mesmo, porque é assim que vai para frente. Exatamente. É com os views, é com o pessoal se inscrevendo, aí o YouTube, Compartilhando. a plataforma Sim, exatamente, vai entendendo que É isso que a gente aquilo é pede todo dia. relevante. E é isso, hoje o mundo digital, as redes sociais vivem em função disso. Não tem artista hoje estourado sem rede social, sem engajamento, chama-se engajamento. E qual é a porcentagem para você de estourar uma música, a rede social com a rádio? Eu acho que a rádio ainda ajuda ainda, porque existe muita gente ainda que é muito fã de rádio, né? Existe um público muito grande. Eu acho que os dois mecanismos, a mídia em si, rádio e rede social, Tem que andar junto. tem que andar junto. Eu acho assim, já era pra gente ter tido assim uma liberdade maior com a rede social. Eu acreditei nisso. Como o Marcelo disse há instantes aqui. Eu achei que as rádios, tanto web como a rádio mesmo FM, eu achei que com a rede social, com esse boom, iam sumir. Caiu, mas eles estão todos migrando para cá também. A Exatamente. gente vê as emissoras de televisão Sim. migrando, as rádios também migrando. Então fica um universo, entre aspas, capitalista, e ele vai se manter. Mas você não vê muitas rádios, muitos FMs, rádios grandes, entrar pro aplicativo e ficar mais nas entrevistas, no podcast da vida? Sim. Por quê? Capitalismo. Porque é o capitalismo. O algoritmo ele é movido ao capitalismo. É o que move a plataforma, é o impulsionamento. É a mesma coisa, estão aqui. Pega R$1.000 e coloca, faz uma campanha no Facebook Business. Ligando as pessoas do Instagram, Facebook, aqui, à plataforma, ao podcast. Semana que vem você vai ter 10 mil. Só que é diferente do que vocês estão plantando agora, que é uma coisa mesmo da pessoa ouvir, se identificar com a história, com a proposta, e ela automaticamente ela vai passar Para as outras a pessoas. divulgar para as outras pessoas. Isso se torna o quê? Verdadeiro. É. Nós estamos aqui, vocês estão com uma proposta de fazer uma campanha verdadeira. Porque pagar é fácil, é só ir ali, você paga. Tem 10 mil views, a outra semana você não faz, Caiu para 10. caiu para 10 pessoas. Então, eu acho que o processo que vocês estão fazendo é a verdade. Eu acho que ele demanda um pouco mais de tempo, demora um pouco mais, só que eu acho que é aquele tijolinho que você vai colocando Exatamente. tempo a tempo e essa base bem feita, lá na frente vocês vão colher os frutos e quem participar aqui vai sentir o peso do programa. O Adalto, você vê hoje você vê, como que você vê a rádio web hoje, como você vê, o camarada vai ali, ele compra um teclado, ele compra um sample, e ele já começa a criar música, ele já virou produtor. Você pega, você fala assim, não, vou montar a minha rádio web. Como que você vê essa distinção? Eu acho que tudo parte do princípio do cara ele querer fazer o melhor possível, né? O melhor possível. Não brincar. O melhor possível, né?
Não, eu acho que até brincar é possível. Brincar com profissionalismo. Eu acho que todo mundo começou numa brincadeira, na verdade. Ou foi tomado naquele momento e de uma brincadeira surgiu uma oportunidade, né? Só que eu acho que chega um momento que a pessoa é cobrada. E às vezes ela não percebe. Esse que é o problema. Que a brincadeira é tão gostosa e ele passa a ter tanto tapinha nas costas, tanta gente que se aproxima e não mostra a realidade, que aí o cara ele toma aquele porre de alegria e ele acaba indo no vácuo. Quando vê, já passou o tempo. Outro cara que começou com ele ali, estudou e avançou. Aprendeu os meandros do problema, né? Cresceu. Vai renovando. Vai renovando. Então eu acho que o cara ele pegar uma rádio web hoje, pela disputa que tem, e dependendo do segmento, né? Mais de 30 mil rádios. Em todos os segmentos, né? Já é complicado você manter com uma proposta diferenciada, porque hoje em dia todo mundo tem isso aqui na mão. Hoje em dia tem um cara que sobe com isso aqui num lugar e faz um baile melhor. Concorda? O celular hoje... Sim, sim. Então o cara fala, pô, quero fazer uma rádio web, ele tem que fazer o melhor possível. Ele tem onde ele pesquisar. Ele sabe o que está acontecendo de diferente, né? E mesma coisa um DJ. Ah, eu quero ser um DJ. Eu tenho que ver quem é que eu posso me espelhar, quem pode me mostrar um caminho, que ferramenta que eu posso... Hoje está muito fácil. O que eu vejo é que a pressa na pessoa ser notada, ela é muito rápida. Então, aquela coisa do imediatismo tira um pouco daquele tempo que o cara tem para ele aprender, para ele absorver, para ele entender o processo, né? Para ele amadurecer mesmo, né? Então aí acaba o quê? Se frustrando, porque aí o cara chega, ele treina pra caramba, fica lá, sei lá, 1 ano treinando em casa para fazer um baile, aí o cara sobe e vai fazer um baile, aí o outro cara que não treina nada, que não faz nada, que não vira uma música, faz a galera cantar, faz a galera... Aí ele fez back to back e todo mundo ficou olhando ali. Eu acho que, não generalizando, não é isso, eu não estou querendo dizer que o DJ que não faz back-to-back, que o DJ que não vira, que ele é ruim. Cada um no seu DJ estilo. que toca, que faz que ele é... Não, eu acho que cada coisa tem o seu lugar, o seu momento certo, na hora certa. E o cara estudar isso, ele entender que ele vai chegar ali, e ele vai ter que fazer o melhor para ele aprender com aquilo, acho que é o que é o primordial. Agora, na questão, voltando na rádio, web, que virou, é uma febre. Febre. Tudo bem que está diminuindo, e muita gente indo para os aplicativos também. Isso é a peneira? Tá? É a peneira. É isso aí. Então, aquele cara que está entendendo, que ele tem uma proposta mesmo mais séria e está vendo acontecer, ele já está migrando para isso. Tanto é que muitos, mesmo com live caindo no Facebook, estavam ficando 10 episódios da live, né? Já não estão fazendo mais. Você já vê. Poucos caras estão fazendo Facebook. Por quê? Já viram que a cobrança é maior. A pandemia ela aumentou muito. Aliás, começou aí, né? Aumentou muito. A pandemia, né? Depois começou a diminuir. O pessoal indo pra rua, o pessoal... Tá diminuindo mais.